Meus amados irmãos, eu quero compartilhar o primeiro texto com vocês, que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. 2 versículos nesse primeiro texto. Romanos, capítulo de número 13, verso 1 e o verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram constituídas, ordenadas por Deus. Versículo 2: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Agora eu quero convidar o nobre plenário para me acompanhar em mais uma leitura no livro de 1 Samuel, capítulo de número 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. A partir do versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: e esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntados em Miquemás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Podeis assentar. Muito obrigado pela gentileza de compartilhar comigo essa porção da palavra do Eterno. Meus amados irmãos, eu quero aqui, nessa tarde, chamar a atenção de todos os pastores, todos os líderes de excelência que estão aqui nessa convenção extraordinária, pois estamos caminhando para os eventos que comemorará os 20 anos de existência da nossa convenção. E nessa tarde, meus amados, eu quero falar sobre algumas questões que com certeza vai trazer edificação para a nossa vida,
e também para o nosso ministério. O primeiro texto que nós acabamos de ler, ele menciona o princípio da autoridade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos em Roma, ele faz questão de dizer que toda autoridade é constituída por Deus. Todas. Ele deixa muito bem claro. E ele diz, meus queridos, ainda no capítulo de número 13, que ninguém pode resistir à autoridade. Ninguém pode resistir à autoridade. Porque quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Meus queridos, para nós adentrarmos na mensagem de hoje, desse primeiro momento, eu preciso conceituar o significado de autoridade. Se você pegar qualquer dicionário, você vai ver que a autoridade é uma pessoa que, em razão do cargo ou da função que exerce, tem o poder de comando. Preste atenção, para que você entenda. A autoridade é uma pessoa que, em razão do cargo ou da função que exerce, tem o poder de comando. Então, nesse contexto, nós podemos dizer que um pai de família, uma mãe de família, no seu ambiente familiar, eles estão investidos de autoridade, porque o pai e a mãe, exercendo essa função, eles têm o poder de comando. Quem tem o poder de comando é uma autoridade. Nesse contexto, nós podemos dizer que um professor, em uma sala de aula, emitindo ou dando comandos, ele também é uma autoridade. E do mesmo modo, um pastor, escute, da mesma forma, um pastor, na sua igreja, no seu campo, na sua congregação, dando comandos ao povo, às suas ovelhas, ele também é uma autoridade. Meu querido, nós precisamos sair daqui nessa tarde conscientes de que nós somos autoridade. Você é uma autoridade. Eu, pastor Silvio, pastor do Campo Wallace, membro dessa igreja convenção, sou uma autoridade. Pastor Cavalcante, pastor Raul, pastor Jefté, pastor Genário, pastor Jonas, pastor Félix, a mesa diretora de modo geral constitui-se uma autoridade. Os pastores supervisores dessa ínclita convenção, que estão nos campos mais distantes desse nosso estado, em outros estados da nossa federação, também são constituídos de autoridade. E você que serve nos campos, você que serve nas congregações, você também é uma autoridade. Você pode dar um glória para Jesus, porque você é uma autoridade do Senhor. Você é uma autoridade. Agora, meus queridos, preste bem atenção aqui. A palavra do Senhor diz que ninguém pode resistir uma autoridade. Em outras palavras, o texto está dizendo que ninguém pode.
desobedeceu uma autoridade investida por Deus. Quem resiste uma autoridade revestida por Deus, resiste o próprio Deus. Escute. Paulo é muito bem claro quando ele diz isso, no capítulo 13 de Romanos. Resiste ao próprio Deus. E não somente isso, senhores. A palavra também diz que atrai sobre a sua vida maldições. Ei, quem quebra o princípio da autoridade fica contra Deus e atrai sobre si maldições. Eu pergunto ao nobre plenário convencional: quem está debaixo de maldições pode prosperar? Tem paz? Pode andar para frente? Pode ter sucesso na vida? Pode ter sucesso no ministério? Pode ter sucesso na família, na área profissional? Não! Não tem como prosperar debaixo de maldição. Paulo é muito bem claro quanto a isso. Ele está dizendo: olha, nós não podemos quebrar o princípio da autoridade. Agora, meus queridos, quando nós obedecemos um comando de uma autoridade, nós estamos honrando essa autoridade. Nós estamos o quê? Honrando. E o que é honra? Para que nós possamos entender, até porque é uma palavra muito difícil de conceituar, para que nós possamos entender o significado da palavra honra, nós precisamos lembrar de uma outra palavra chamada distinção. Quando eu obedeço o comando de uma autoridade, eu estou honrando essa autoridade. Sabe por quê? Porque eu estou distinguindo quem está falando comigo. Quem está falando comigo? Quem está falando comigo é alguém que tem autoridade sobre a minha vida, que está acima de mim. Meus amados, deixa eu antecipar algo para vocês aqui. Deus, Ele não trabalha com nivelamentos. Ele não trabalha. O reino de Deus é hierarquizado. Deus trabalha com hierarquias. Isso quer dizer que vai ter sempre alguém investido de autoridade, uma sobre a outra. E nós precisamos compreender isso. Escute, tem sempre alguém que está investido de autoridade e que está acima de mim. Eu não sei quantas pessoas, mas tem. Eu sou pastor congregacional, um exemplo. Se eu sou pastor congregacional, o pastor do campo, escute. Se eu sou pastor congregacional, o pastor do campo, ele tem autoridade sobre a minha vida, sim ou não? Se eu sou pastor do campo, o supervisor da comadésima, ele também tem autoridade sobre mim. E sobre acima do supervisor está quem? Está a mesa diretora da nossa convenção. E acima da mesa diretora, entendo eu que está o nosso presidente, pastor José Alves Cavalcante. É uma hierarquia. Quando eu obedeço os comandos que vêm de cima para baixo, eu estou honrando o meu pastor congregacional.
O pastor congregacional vai estar honrando o pastor de campo. O pastor de campo vai estar honrando o supervisor. O supervisor vai estar honrando a mesa diretora. A mesa diretora vai estar honrando o nosso presidente, que por sua vez vai honrar o presidente das Convenções Gerais do Brasil, da CGADB. É assim que funciona. Deus não trabalha com nivelamento. Deus trabalha com hierarquia, e nós precisamos entender isso. E nós não podemos quebrar esse princípio, nem o princípio da autoridade, e muito menos o princípio da honra. Porque quando nós quebramos o princípio da autoridade, e quebramos também o princípio da honra, nós atraímos maldições sobre as nossas vidas. Tem uma criança que está procurando seus pais aqui, ó. Delane, o nome da mãe, não é isso? Procure aqui o pastor Romeu. Tá certo, meus queridos? Então, meus amados, nós não podemos quebrar o princípio da autoridade, nem o princípio da honra. Eu preciso ter a capacidade de honrar. E honrar é distinguir. Sabe qual é o segredo, irmãos, pastores? O segredo é você saber quem é que está falando com você. Quem é que está falando comigo? Quem está falando comigo é o irmão membro da igreja. Tudo bem, mas se for o pastor congregacional, preste atenção. Quem é que está falando comigo? Quem está falando comigo aqui é o presbítero fulano de tal. Mas se for o pastor de campo, se for o seu supervisor, se for a mesa diretora, através dos projetos que são transformados aqui em propostas, em requerimentos, se for o nosso presidente, meus queridos, abre bem os seus ouvidos para que você entenda a mensagem que está vindo de cima para baixo, para que você não quebre o princípio da autoridade e o princípio da honra, porque quando nós quebramos, nós temos consequências. Consequências terríveis. E se você for analisar a Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver que a consequência para quem quebra o princípio da autoridade e o princípio da honra é a morte. Atrair maldições, irmãos, nada mais é do que a morte. O restante do texto, do capítulo 13 de Romanos, você vai ver que Paulo usa uma expressão de espada, de julgamento. Ele está falando sobre pena de morte. Meus amados, você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo das consequências para aqueles que quebram o princípio da autoridade, da honra? Vamos olhar para a vida de Saul e para a vida de Davi. Com todo respeito ao nobre plenário convencional, porque eu sei que aqui tem doutores nas escrituras, mas deixa eu fazer uma pergunta didática para vocês nessa tarde. Quem mais pecou? Preste atenção. Ei, olha aqui, ó. Escute, responda aí para você mesmo. Quem mais pecou? Foi Saul ou foi Davi? Hein? Quem mais cometeu pecado? Foi Saul ou foi Davi? O irmão já disse aqui, foi Davi. E eu tenho certeza que nessa tarde seríamos unânimes em dizer que foi Davi. Só que quem recebeu a condenação de morte e perdeu o reino foi quem? Saul. Irmãos, pela nossa lógica, sem entender o princípio da autoridade, o princípio da honra, no nosso entendimento, quem teria que morrer era Davi. Só que não.
Só que não. Nós vemos na Bíblia que quem morreu foi Saul. Sabe por que isso aconteceu? Escute. Aconteceu porque Saul pecou contra a autoridade de Deus. E Davi pecava contra a santidade de Deus. Duas coisas totalmente diferentes.